Você já parou para pensar que as aranhas estão aqui há muito mais tempo do que você imagina? Enquanto os dinossauros ainda nem existiam, essas criaturas fascinantes já dominavam o planeta. Isso mesmo, estamos falando de seres que viram a Terra mudar completamente, que presenciaram a ascensão e queda de espécies gigantescas e que continuam aqui, evoluindo, se adaptando e se tornando cada vez mais incríveis. Se você nunca parou para realmente entender o que torna as aranhas tão extraordinárias, prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente a forma como você as vê. As aranhas não são insetos, e essa é a primeira coisa que você precisa saber. Elas pertencem a um grupo chamado Quelicerados, que é uma classificação muito mais antiga e muito mais complexa do que a dos insetos convencionais. Enquanto os insetos têm mandíbulas, as aranhas possuem quelíceras, estruturas especializadas que funcionam como ferramentas multifuncionais. Essas quelíceras não são apenas para morder. Elas são responsáveis por injetar veneno, processar alimento e até mesmo manipular objetos com uma precisão impressionante. Quando você entende essa diferença fundamental, começa a perceber que as aranhas são muito mais do que aquilo que você vê na parede do seu quarto. Se você está gostando de descobrir esses detalhes incríveis sobre as aranhas, não esqueça de deixar um like nesse vídeo, porque tem muito mais coisa fascinante vindo por aí. O veneno das aranhas é uma história de evolução que começa de forma bem diferente do que você pensa. No início, o veneno não era uma arma de caça, era simplesmente uma ferramenta digestiva. As aranhas primitivas usavam substâncias químicas para quebrar o alimento antes de ingeri-lo, um processo que parecia bem simples e funcional. Mas aí, ao longo de milhões de anos, algo extraordinário aconteceu. Essas moléculas químicas começaram a evoluir, a se transformar, a ganhar novas propriedades. O que era apenas um ácido digestivo se tornou uma neurotoxina devastadora, capaz de paralisar presas em questão de segundos. Essa transformação não foi acidental. Foi uma adaptação brilhante que permitiu às aranhas caçar presas cada vez maiores e mais rápidas. O veneno moderno das aranhas é tão sofisticado que cientistas estão estudando suas propriedades para desenvolver novos medicamentos e tratamentos médicos. É absolutamente fascinante pensar que a natureza criou uma solução tão elegante e eficiente para um problema de sobrevivência. Mas espera, tem mais. A seda das aranhas é talvez uma das substâncias mais extraordinárias que a natureza já criou. Essa seda é mais forte do que o aço, mais elástica do que qualquer material sintético que conseguimos produzir, e ao mesmo tempo é incrivelmente leve. Quando você pensa em seda de aranha, provavelmente imagina apenas as teias que você vê penduradas nos cantos das casas, mas a verdade é muito mais complexa e muito mais impressionante. A seda evoluiu de uma forma completamente diferente do que você imagina. No início, as aranhas primitivas usavam seda apenas para proteger seus ovos, envolvendo-os em um casulo seguro e resistente. Mas com o tempo, essa seda começou a ser usada para outras coisas. Algumas aranhas começaram a usar seda para criar estruturas de captura, outras para se deslocar, e algumas até para se comunicar com outras aranhas. A diversidade de aplicações da seda é tão grande que os cientistas ainda estão descobrindo novos usos. E se você quer continuar aprendendo sobre essas criaturas incríveis, se inscreva no nosso canal, porque vamos trazer muito mais conteúdo sobre a natureza que você nunca viu antes. As teias das aranhas não são apenas armadilhas bonitas penduradas no ar. Elas são, na verdade, extensões sensoriais do corpo da aranha. Quando uma mosca bate as asas e toca a teia, a aranha sente essa vibração através de fios de seda que funcionam como nervos externos. A teia é como um sistema de radar biológico, permitindo que a aranha saiba exatamente onde está sua presa, quão grande ela é, quão rápido está se movendo e até mesmo que tipo de inseto é. Essa capacidade sensorial é tão refinada que a aranha consegue distinguir entre uma presa comestível e um objeto inútil apenas pela forma como vibra. Além disso,
A teia também funciona como um escudo protetor, capturando não apenas alimento, mas também defendendo a aranha de predadores. Algumas aranhas até modificam suas teias de acordo com a estação do ano e a disponibilidade de presas, mostrando um nível de inteligência e adaptabilidade que muitas pessoas não esperariam encontrar em um animal tão pequeno. Os olhos das aranhas são absolutamente fascinantes e cada espécie tem uma configuração visual completamente diferente. As aranhas saltadoras, por exemplo, possuem olhos telescópicos que funcionam como pequenos telescópios biológicos. Esses olhos têm uma retina tão sofisticada que conseguem focar em detalhes minúsculos a uma distância impressionante. Quando uma aranha saltadora está caçando, ela não apenas vê sua presa, ela consegue calcular a distância exata, a velocidade, o ângulo de ataque, tudo isso em frações de segundo. Outras aranhas têm olhos distribuídos pelo corpo em configurações diferentes, permitindo uma visão de 360 graus. Algumas aranhas têm olhos tão sensíveis que conseguem enxergar no escuro praticamente total, enquanto outras conseguem detectar luz ultravioleta que os humanos nunca poderiam ver. A diversidade visual entre as aranhas é tão grande que parece que cada espécie foi equipada com um tipo de câmera diferente, cada uma otimizada para um tipo específico de caça e ambiente. Mas a visão é apenas uma parte da história sensorial das aranhas. Elas possuem estruturas chamadas tricobótrias, que são pelos extremamente sensíveis distribuídos pelo corpo. Esses pelos conseguem detectar as menores correntes de ar, as vibrações mais sutis e até mesmo ondas sonoras. Quando uma presa se aproxima, a aranha sente o deslocamento do ar antes mesmo de vê-la. É como se a aranha tivesse um sexto sentido, uma capacidade de perceber o mundo de uma forma que nós humanos simplesmente não conseguimos compreender completamente. Essas tricobótrias são tão sensíveis que conseguem detectar mudanças de pressão atmosférica, permitindo que a aranha preveja mudanças climáticas. Algumas aranhas usam essas estruturas para se comunicar com outras aranhas, criando padrões de vibração que funcionam como uma linguagem química e física. É absolutamente incrível pensar que um animal tão pequeno possui um sistema sensorial tão sofisticado e tão bem desenvolvido. Agora vamos falar sobre algo que parece saído de um filme de ficção científica, mas que é completamente real. As aranhas possuem um sistema hidráulico para mover suas pernas. Isso mesmo, elas não usam apenas músculos como nós fazemos. As aranhas usam pressão de fluido, hemocele, para estender suas pernas. Quando a aranha quer se mover, ela bombeia fluido para dentro de suas pernas, criando uma pressão que as estende. Quando quer retrair, ela libera a pressão e os músculos fazem o trabalho. Esse sistema é tão eficiente que permite às aranhas fazer movimentos incrivelmente rápidos e precisos. É por isso que as aranhas conseguem pular tão alto, correr tão rápido e se mover com uma agilidade que parece quase impossível. Esse sistema hidráulico também permite que as aranhas economizem energia, porque elas não precisam manter músculos constantemente contraídos. É uma solução evolutiva tão elegante que os engenheiros estão tentando replicá-la em robôs e máquinas. Deixa um comentário aí dizendo qual foi o fato sobre aranhas que mais te surpreendeu até agora, porque eu tenho certeza que você está descobrindo coisas que nunca tinha imaginado. As estratégias de caça das aranhas são tão diversas quanto as próprias aranhas. Algumas aranhas são caçadoras ativas, perseguindo suas presas com uma velocidade e agilidade impressionantes. Outras são construtoras de teias, esperando pacientemente que suas presas caiam na armadilha. Algumas aranhas são caçadoras noturnas, outras são diurnas. Algumas aranhas caçam em grupo, outras são solitárias. Mas o que é realmente impressionante é que algumas aranhas, como as aranhas saltadoras, parecem estar planejando suas caçadas. Elas observam suas presas, estudam seus movimentos, calculam ângulos e distâncias, e então executam um ataque coordenado e preciso. Isso sugere um nível de cognição distribuída,
onde a aranha consegue processar informações complexas e tomar decisões estratégicas. Alguns cientistas acreditam que as aranhas saltadoras podem até estar pensando, no sentido de que estão processando informações de forma consciente. Essa capacidade de planejamento e reconhecimento é algo que você esperaria encontrar em animais muito maiores e muito mais complexos, mas aqui está, em um animal que cabe na palma da sua mão. As aranhas estão se adaptando ao mundo urbano de uma forma que é absolutamente fascinante. Enquanto muitos animais estão desaparecendo das cidades, as aranhas estão florescendo. Elas estão evoluindo para viver dentro de nossas casas, nos nossos prédios, nas nossas estruturas urbanas. Essas aranhas sinantrópicas, como os cientistas as chamam, estão desenvolvendo comportamentos completamente novos. Elas estão aprendendo a caçar insetos que vivem em ambientes urbanos, estão se adaptando a temperaturas diferentes, estão até mesmo mudando o tamanho e a forma de seus corpos para se adequar aos espaços urbanos. É como se as aranhas estivessem dizendo que não importa o que nós humanos façamos com o planeta, elas vão encontrar uma forma de sobreviver e prosperar. E isso é realmente impressionante, porque mostra a incrível capacidade adaptativa da vida. Mas tem mais. As aranhas também estão se adaptando às mudanças climáticas. Enquanto muitas espécies estão sofrendo com o aquecimento global, as aranhas estão mudando seus padrões de comportamento, seus ciclos reprodutivos, suas estratégias de caça. Algumas aranhas estão migrando para regiões mais frias, outras estão desenvolvendo tolerância ao calor. É como se as aranhas estivessem em uma corrida contra o tempo, tentando evoluir rápido o suficiente para acompanhar as mudanças do planeta. E aqui está o pensamento mais perturbador de todos. Se as aranhas conseguirem se adaptar às mudanças climáticas melhor do que nós humanos, é possível que as aranhas estejam aqui muito depois que nós tivermos desaparecido. É uma perspectiva humilhante, mas também é uma perspectiva que nos mostra a incrível resiliência da vida. Se você quer continuar acompanhando conteúdo que te faz pensar sobre o mundo de uma forma diferente, se inscreva no canal agora, porque vamos trazer muito mais descobertas incríveis sobre a natureza. Então, quando você vê uma aranha na próxima vez, não pense nela como um inseto comum e desinteressante. Pense nela como um sobrevivente de milhões de anos, um engenheiro biológico que criou materiais mais fortes que o aço, um caçador estratégico que consegue planejar e executar ataques com precisão cirúrgica, um sensor vivo que consegue detectar o mundo de formas que nós nunca conseguiremos compreender completamente. Pense nela como uma criatura que está se adaptando ao nosso mundo, que está evoluindo em tempo real, que pode muito bem estar aqui muito depois que nós tivermos partido. As aranhas não são apenas normais, elas são absolutamente extraordinárias. E agora você sabe o porquê. Obrigado por assistir até o final desse vídeo. Deixa um like aí para apoiar o canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos sobre a natureza e deixa um comentário contando qual foi a coisa mais legal que você aprendeu sobre aranhas. A gente se vê no próximo vídeo!